Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, possa estar com todos vocês hoje e para todo sempre. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm deixado o seu comentário. O nosso objetivo aqui é alcançar mais vidas, mais almas, por meio de uma mensagem que para muitos é uma mensagem simples, mas às vezes quando chega até o coração, até os ouvidos de alguém que às vezes está com o pensamento em desistir, em retroceder, em abandonar tudo, a mensagem chega de forma simples que a pessoa entende o que Deus está falando com ela. Então, o nosso objetivo aqui, irmãos, não é ficar famoso, nem status, nem holofotes, de maneira alguma. O nosso objetivo aqui é pregar a palavra bibliocêntrica, é a palavra a qual liberta, transforma e nos dá sempre um direcionamento das nossas vidas. Meus amados irmãos, aqui no livro de Daniel, no seu capítulo 3, no versículo 14, vai dizer: "E falou Nabucodonosor, e disse: É de propósito que Sadraque, Mesaque, Abidnego, que vos não servis aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei?" Meus amados irmãos, eu quero trazer algumas aplicações básicas dentro deste texto bíblico das nossas vidas. Porque tem algumas coisas que acontecem com a gente que muitas das vezes a gente não entendemos, a gente não compreendemos. E às vezes a palavra de Deus sempre nos dá um direcionamento para tudo concernente o que nós estamos vivendo ou que nós estamos passando. Aqui nós observamos de 3 rapazes, 3 homens, que a qual ele não vai negar a sua fé no Deus a quem ele serve, que é o nosso Deus, que é o seu Deus. Observe uma verdade nesse texto bíblico, irmãos, que nós entendemos aqui, é que o rei Nabucodonosor, ele vai levantar uma estátua de ouro, e ao som do pífaro, das buzinas, dos instrumentos, todos deveriam se prostrar diante desta estátua, que ao consentimento do rei Nabucodonosor, era um Deus a qual ele tinha levantado e erguido. A Bíblia diz para que a gente não venha confiar em deuses feitos por mãos humanas, que tem olhos, mas não vê, que tem pés, mas não anda, que tem mão, mas não apalpa, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve. Está se referindo a estátuas que não podem fazer nada por nossas vidas. Nós servimos um Deus invisível, mas que opera em nossas vidas de forma visível. A gente vê as obras e o manifestar deste Deus sobre as nossas vidas. Aqui você observa que ele levanta essa estátua de ouro com o objetivo de todos se prostrar. E nas províncias da Babilônia, os irmãos sábios que vieram de cativeiro, tinha muitos judeus, tinha muitos que conheciam piamente as leis, os estatutos, os mandamentos, a palavra de Deus, enfim. Aqui nós observamos que o intuito que o inimigo coloca no coração deste rei é fazer com os poucos judeus que estão nas províncias da Babilônia se curve, se entrega, porque o inimigo ele quer fazer de tudo a que todos se curve diante dele. Esse é um projeto do inimigo desde o Jardim do Éden. Se eu fosse contextualizar a Bíblia aqui, nós ia passar muito tempo falando sobre isso. Você vê que lá em Mateus capítulo 4, o diabo tenta fazer isso com Jesus. E em nossos dias atuais, o diabo continua tentando fazer as pessoas se prostrarem diante dos seus manjares, diante das suas bandejas, diante dele. Então aqui nós observamos que sempre na história
sempre nas gerações, melhor dizendo, sempre nas gerações houve pessoas fiéis e haverá pessoas fiéis que têm um sentimento dentro deles colocado por Deus de ser fiel, de ser obediente, de ser temente, e não importa nem que perda as suas vidas, mas estão dispostos a obedecer a palavra que tem guardado em seu coração. Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi esses os nomes que deram para eles quando ele chegou ali nas províncias da Babilônia. Quando toca os instrumentos, os três não se curvam diante do rei, diante da estátua que o rei Nabucodonosor levantou. E certamente aqui nós observamos uma coisa: quando chega nos ouvidos do rei, vamos dizer bem assim, tem uns poucos judeus que não se curvou diante da estátua. Ou seja, um poucos judeus, porque a maioria já tinha se curvado. A maioria já tinha se prostrado, com medo de morrer, com medo de ser lançado dentro da fornalha de fogo, com medo de ser lançado lá dentro. Aqui a gente observamos, irmãos, que sempre é a minoria que vai se safar. Sempre é a minoria que não vai se prostrar. Sempre é a minoria que resolve fazer a diferença, porque a maioria aqui está se curvando. Olhando para os nossos dias de hoje, esta palavra ela é muito atualizada em nossos dias. Hoje não tem um rei Nabucodonosor levantando uma estátua de ouro e tocando sons de instrumento de música para que venha se curvar. Mas a gente tem um sistema. A gente tem o sistema e as ações de Satanás dentro do sistema para poder fazer as pessoas se curvar diante do sistema e diante dos manjares do diabo. Você observar quantos que estão se curvando diante de músicas e mais músicas imorais, impropícias, quantos que estão se curvando diante da estátua do mundaísmo, diante do prazer, diante da corrupção, diante do pecado, diante das coisas errôneas, totalmente fora do consentimento da palavra de Deus. Muitos que a gente ouve falando concernente à palavra diz que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia não serve mais para os nossos dias. A Bíblia, irmãos, é a única verdade que tem neste mundo, que deve ser seguida, praticada e obedecida. Por que que muitos odeiam tanto a Bíblia? Porque a Bíblia ela fala dos nossos erros, dos pecados, ela nos corrige a viver uma vida de retidão na presença de Deus. A Bíblia nos ensina a ser cidadãos melhor. A Bíblia nos ensina a ser tementes e fiéis ao Senhor. Então muitos desprezam a palavra de Deus porque a palavra de Deus não passa a mão na nossa cabeça. Por que que muitas outras religiões são aceitas? E por que que o Evangelho é tão difícil de ser aceito? Porque nós ensinamos a palavra, nós pregamos a palavra. Então por isso que é difícil ser aceito, porque nos confronta. Os três jovens, quando chegam aos ouvidos do rei, é que eles não se curvam. O rei vai dizer: Sadraque, Mesaque, Abidnego, é de propósito que vocês não estão se curvando? Ele vai dizer: sim, a gente só se curva diante de um Deus que fez os céus e a terra, o Deus dos nossos pais. Esse nós se curva diante dele. O rei fica furioso porque o rei vai dizer: não sabem vocês que eu posso livrar vocês? Irmãos, quando ele fala isso, não sabem vocês que eu posso livrar vocês da fornalha? Eu imagino Deus se colocando de pé. Eu ia até permitir eles morrer, mas por essa palavra que o rei falou, um comedor de arroz e feijão, dizendo que poderia livrar eles, e quando ele falou: quero ver quem é o Deus que pode te livrar, aí Deus: espera aí, que eu vou mostrar para o rei Nabucodonosor que eu sou Deus na vida daqueles que temem o meu nome e não nega a fé em mim, no Deus vivo.
Então ele vai aquecer a fornalha 7 vezes mais. Eu já até ouvi estudos que falam que ele poderia ter aquecido 6 vezes, 5 vezes, mas quando ele aqueceu 7 vezes, 7 é o número da perfeição de Deus. Sempre a palavra 7, você vê o agir de Deus. Ao soar das 7 trombetas, 7 castiçais, 7 anjos, dá 7 voltas em volta da cidade de Jericó. Então muitos estudiosos apontam o número 7 como o número da perfeição de Deus. Por isso que às vezes a gente faz uma campanha de 7 dias ou 21 dias, mas sempre se usa como uma campanha, um propósito de 7 dias. Porque entendemos que a palavra 7 é o número da perfeição de Deus. Quando ele manda aquecer 7 vezes, aí Deus, vou operar agora, eu vou agir. Observe, irmãos, aqui. Agora eu quero que você preste bem atenção. Quando ele manda aquecer 7 vezes, os soldados pegam Sadraque, Mesaque e Abednego, abre a fornalha. Ficava a fornalha aquele quadradão e abria-se em cima. Quando pega a fornalha, que abre e as suas mãos estão amarradas com corda, então vai jogar eles lá dentro. O vapor é tão quente que os soldados que jogam eles dentro da fornalha morrem imediatamente. Aqui nós já aprendemos uma verdade, que aqueles que desejam o nosso mal, eles mesmos vão se queimar. Não precisa a gente se preocupar, porque tem pessoas, irmãos, que trabalham para poder nos prejudicar. Tem pessoas que às vezes nunca esteve com a gente, nunca conversou com a gente, e às vezes por alguém falar alguma coisa da gente, a pessoa não acredita. A pessoa logo deixa de falar, deixa de responder mensagem, deixa de ver até mesmo os vídeos. Eu fiquei sabendo que esse pastor é assim, assim, assim. Só que a gente não deve se preocupar. Tem um Deus no céu, que esse Deus nos justifica, e que aqueles que tentam nos queimar, eles que vão ser queimados. Então os soldados que jogam ele lá dentro, que querem matar ele queimado, morrem queimados. O mal que eles desejam para Sadraque, Mesaque e Abednego volta para eles. Outra coisa, quando eles caem lá dentro, o rei olha e fala: não, será que eu estou ficando doido? Eu joguei, foi 3 lá dentro. E por que eu vejo o quarto semelhante ao filho dos deuses? Eu vejo 4 e vejo eles passeando para um lado e para o outro. As cordas que amarravam eles se soltou, porque dentro da fornalha Jesus se revela. Às vezes Deus não vai te livrar da fornalha, mas vai se revelar dentro da fornalha. E aqueles que não acreditaram em você ou no Deus que você serve, eles vão olhar você passar por certas fornalhas que eles vão enxergar Deus. Às vezes o câncer, o Senhor não vai permitir o médico fazer a cirurgia, porque Deus vai se revelar arrancando o câncer. Às vezes Deus opera de forma que o nome dele é glorificado e ele tem que ser visto nas obras que ele age. Quando o rei olha para dentro da fornalha, ele enxerga 4 e estão passeando para um lado e para o outro. A palavra passear aqui é algo muito forte, porque embora a gente esteja dentro da fornalha, mas sempre tem um refrigério do Senhor. A gente não fica parado e prostrado. Quando você vai viajar para um estado ou para o outro, às vezes, a última viagem que eu fiz agora recentemente, a cidade de Tubiara, a gente orando, buscando de Deus, e Deus confirmou, a gente foi e não foi simplesmente uma viagem, a gente acabou passeando, pregou a palavra de Deus, pregou o evangelho e conhecemos lugares. Então, a gente observa aqui que às vezes há certas lutas que a gente passa, que Jesus passa com a gente, que se torna um passeio, porque tem um refrigério do Senhor. Eu lembro quando eu fui viajar para o Ceará, recentemente, nós viajamos, por causa da obra que a gente tem lá, e o gasto é muito alto, e a gente orando, Deus manda recurso, manda condições, a gente não tem.
E Deus mandou o recurso e a gente foi uma viagem, que se tornou também um passeio, que foi algo leve. Então, o que nós observamos que às vezes tem certas batalhas, lutas que a gente enfrenta, que não vai se tornar um fardo tão pesado, porque nós confiamos que o Senhor está conosco na fornalha. Então se torna leve, a gente vê o cuidado do Senhor, ao ponto que eles estão passeando para um lado e para o outro, ou seja, o fogo, a fornalha, não queimou um fio de cabelo deles, também não queimou a sua roupa, mas a fornalha, o fogo queimou as correntes, queimou as cordas, melhor dizendo, queimou as cordas que seguravam suas mãos. Por quê, pastor? Porque o fogo que Deus permite queimar na nossa vida é aquele que vai nos trazer libertação. O fogo de Deus, a prova, a fornalha, não é para poder nos destruir, mas quando a gente está dentro de uma fornalha, a fornalha nos ensina a ser mais cristão. Às vezes a fornalha vai nos ensinar a ter uma libertação genuína. Às vezes a fornalha vai nos ensinar a ser dependente de Deus. Às vezes a fornalha vai nos ensinar que, através da fornalha, pessoas ímpias, pessoas incrédulas da nossa família vão olhar e vai enxergar Deus nas nossas vidas, dentro do problema, dentro da fornalha. Então, às vezes, a nossa oração é: Deus, nos livre deste problema, nos livre dessa fornalha. Mas, às vezes, a fornalha é para revelar Deus em nossas vidas, e nós devemos fazer o quê, pastor? Orar, para que Deus possa nos policiar dentro da fornalha e nos dar força para poder confiar durante esse processo que estamos dentro da fornalha. Vê que os três foram jogados dentro da fornalha, mas é aonde que o quarto homem da fornalha, que é o nosso Senhor, se revela. Eu creio piamente, irmão, nesta palavra. Se você também crê, bem-vindo à loucura da pregação do Evangelho, a qual a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Eu creio piamente que esses três homens foram jogados dentro da fornalha e que o rei Nabucodonosor olhou e viu o quarto homem. O Senhor permitiu a fornalha só para poder mostrar para o rei Nabucodonosor que Deus é com aqueles jovens, e que o rei falou: quem é que pode livrar vocês? Aí Deus eu desço e eu livro e eu faço o que eu quero. Às vezes Deus vai descer de forma visível em certas circunstâncias em nossas vidas, a gente vai ver o agir de Deus. E às vezes Deus vai ficar em silêncio, mas não quer dizer que Deus não está com a gente. Ele está. Então a gente só temos que confiar no Senhor, que mesmo dentro da fornalha, o Senhor está conosco. Às vezes Deus não vai te livrar da fornalha, mas vai se revelar dentro da fornalha. E às vezes não é nem por causa de você que Deus vai se revelar dentro da fornalha e quer mostrar para alguém que faz parte do seu cotidiano, que não acredita na existência e nas coisas de Deus, e através da sua vida, de certas circunstâncias que você passar, eles vão olhar e eles vão enxergar o poder de Deus na sua vida. Eles vão enxergar o agir de Deus na sua vida. Então que possamos, dia após dia, eu não sei qual é a fornalha que você está enfrentando, mas eu tenho certeza de uma coisa, que você recebeu uma palavra de Deus hoje, um direcionamento de Deus para a sua vida. Não desista, não negue. O diabo vai fazer de tudo, usar todas as suas armas para poder tentar abater a tua fé, para tentar te fazer desistir, para tentar te fazer retroceder e parar. Mas não pare, continue perseverando até o fim, em nome do Senhor Jesus. O rei vai dizer: ei, Sadraque, Mesaque, Abednego, saia daí. E os três saíram. E houve o quê? Um reconhecimento do rei, do Deus de Israel, do Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, em nome do Senhor Jesus. As pessoas da tua casa, da tua família, suas amizades, que às vezes não acreditam no Deus a quem nós servimos, Deus vai mostrar para eles que Deus é em nossas vidas. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra em seu coração, em nome de Jesus.